desta feita com o debate Conamio. Você que estava aguardando até este momento, aguardando para poder aprender, porque o nosso debate tem ensinado a muitos nossos ouvintes, tem enriquecido espiritualmente a vida de muitos nossos ouvintes. E tenho que dizer que existe um grupo também que fica esperando para ver o circo pegar fogo, Pastor Ricardo. E hoje eu não estou sozinho não, tá comigo a Renatinha, telefonista, atendendo vocês no telefone, essa voz inconfundível da Renata Silva. E também o meu amigo, só de vez em quando, teve um dia que ele veio aqui, eu tenho que falar, teve um dia que ele veio aqui com uma camisa que eu não gostei. Uma camisa preta e branca. Eu não gostei dessa cor. Não gostei. Não gostei. É o Laerte. É ele que controla os botões eletrônicos. Eu vou dar para isso. Eu vou dar para ele uma camisa vermelho e preto. Vermelho que é o sangue de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. E também hoje no estúdio nós temos aqui visitantes, né? Pessoas que estão nos honrando aqui na plateia com as suas presenças, e daqui a pouco vocês vão conhecer cada uma dessas pessoas. Antes de falar do nosso debate Conamio, de apresentar os nossos debatedores, eu tenho que falar dos nossos cursos. O Conamio, que é o Conselho Nacional de Ministros e Obreiros, tem curso básico e bacharel em teologia, tem o curso SECOM, que é curso de capacitação e orientação ministerial, curso de capelania e curso de juiz de paz eclesiástico, onde você pode solicitar esse curso na tua igreja, e nós, com muito prazer, estaremos abrindo um núcleo em sua igreja para que os seus membros, seus obreiros, sejam edificados através da palavra de Deus. Eu quero aproveitar e enviar um abraço para o nosso diretor educacional, pastor Wagner Silva. Desta noite, palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria pega em cristão? Pega em quem é crente? Será que pega? Palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria pega em quem é cristão ou em quem é crente? E nesse debate desta terça-feira, dia 10 de outubro, estamos com um time de peso, um time abençoado. Temos a presença do juiz e também pastor Carlos Tatal, também a presença do evangelista Ney Rodrigo, da Igreja Evangélica Sinais e Prodígios em Iaúma, a presença da pastora dama da mesa, pastora Denise Terra, da ADCF, a Assembleia de Deus Cantinho da Fé. Também a presença dele, homem de Deus, que não pode faltar nesse debate, pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. Todo debate, ele tem os dois lados da moeda, todos os debatedores já sabem disto. E quero deixar claro aqui, esclarecido aos nossos ouvintes, que as teses dos debatedores não reflete a opinião e a tese da Rádio Contemporânea, também não reflete a opinião e tese do apresentador, né, que sou eu, pastor Marcelo Terra, não reflete também a tese e opinião do programa Conexão Conamio, e nem tampouco a opinião e a tese dos debatedores não reflete a opinião e a tese do Conamio, Conselho Nacional de Ministros e Obreiros. E para iniciar nessa noite, vamos iniciar com ele, o abençoado, veio com a camisa cinza e verde. E aí, evangelista Ney Rodrigo, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo. E aí, qual é a tua tese ou opinião a respeito do tema de hoje? Palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria pega em cristão? Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos os ouvintes. E para começar, eu não acredito que pegue em cristão. O verdadeiro cristão, aquele que busca o caminho do Senhor e deixa ser investido pelo Espírito Santo. Amém? Então tá aí tese e opinião do evangelista Ney Rodrigo, da Igreja Evangélica Sinais e Prodígios em Iaúma. Também temos a honra de receber o juiz e pastor Carlos Tatal. É uma honra para nós recebê-lo aqui no nosso estúdio, recebê-lo desta feita compondo a mesa do debate Conamio.
E aí, pastor doutor Carlos Tatal, palavras de maldição, vírgula, macumbaria e feitiçaria, pega em cristão? A paz do Senhor para os irmãos, é um prazer poder estar aqui participando deste debate, muito esclarecedor, e eu tenho certeza absoluta que nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele irá mudar talvez um conceito, uma opinião, né, a respeito do que está proposto aqui nessa noite. Nós precisamos entender, né, o tema proposto é de duas formas. O primeiro é a verdade que está embutida dentro desse tema. E em segundo lugar, é a mentira que também está embutida dentro desse tema. Eu quero deixar aqui, já e falar para todos os ouvintes, que não existe maldição sem causa. Maldição sem causa não atinge o cristão. Porém, nada é por acaso. Então tá aí tese e opinião do doutor e pastor Carlos Tatal. Inclusive o doutor pastor Carlos Tatal é o fundador do cartório, o primeiro cartório eclesiástico no Brasil. E antes de finalizar esse programa, ele estará orientando os nossos ouvintes, falando a respeito do primeiro cartório eclesiástico no Brasil. Também temos a honra de recebê-lo, o pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. Boa noite, graça e paz, pastor Ricardo Rodrigues, seja muito bem-vindo. E o que o senhor tem a dizer a respeito desse tema polêmico, digamos assim, pastor Ricardo Rodrigues? Palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria, pega em cristão ou não pega em cristão? Graça e paz para todos. E eu acho legal, quando os debatedores vão falando, minha mente viaja. Minha mente viaja. Eu venho munido demais. Debate, pregação, sempre ando muito munido. Então minha mente viajou aqui. Mas vamos lá. Como se trata-se acerca desse assunto, quero ser bem objetivo, porque conforme for no andar da carruagem, a gente vai usando as outras coisas. Eu vi um texto muito terrível na minha cabeça. Mas para você que está em casa, é claro, vamos tentar dirimir aqui. Macumbaria, né? Palavra de maldição, né? Claro que não pega. Macumbaria. Macumbaria, nós sabemos, de forma etimológica, é toda aquela vertente daquele culto, né? Aquela questão daquele culto voltado ao afro, né? Todos sabemos disso, né? E isso é macumba, tanto a questão dos seus trabalhos propriamente dito. E quando se fala-se de feitiçaria, que também não pega, feitiçaria ela é sinônima, juntamente com bruxaria, a mesma coisa dentro de uma questão antropológica. E num sentido histórico, é o culto voltado ao diabo? Não, porque diabo no grego é adversário, então é Satanás propriamente dito. Então é o culto voltado para Satanás numa questão histórica. E agora, defendendo a tese se pega ou se não pega, a minha tese é que não pega de acordo com as Sagradas Escrituras. Dentro do Velho Testamento, aquela passagem de Balaão é hiper conhecida, até porque ali vai ratificar que Deus não pode usar alguém para amaldiçoar aquilo que é abençoado, pronto e acabou. Para você que não ficou satisfeito, vamos de NT. O Novo Testamento ele vai ratificar no livro de Efésios, em que seu Paulo estava numa carceragem penitenciária no ano 64, e ali ele escreve animando a igreja, no capítulo 1, verso 13, falando que nós temos o selo do Espírito Santo. Quando se fala-se de selo, evidentemente está falando de propriedade que tem um desdobramento com Apocalipse 5, que eu não quero nem entrar nessa seara escatológica, para você que de repente não está satisfeito. E para fechar, primeira epístola joanina de João, é claro, capítulo 5, verso 18, ou seja, aquele que tem uma comunhão, ou seja, dentro de um acréscimo aqui de forma implícita, e tem uma vida com Deus, que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então a gente vai desdobrando o negócio aí lá para frente. Eita, Deus abençoe. Então, a tese e opinião do pastor Ricardo Rodrigues a respeito do tema desta noite.
E a dama da mesa nesta noite é a primeira dama, Laerte. Tem que ter alguém. Mas tem que ter o sexo feminino também nos debates, pastor Ricardo. Tem que ter. Para balancear o negócio. Não parece até que o time tá em concórdia aí, que tem que ser só os masculinos. Não. Tem que ter aqui as varoas também, as missionárias, pastoras, mulheres de Deus, mulheres com experiência na palavra e com experiência dentro das questões dos temas de debate. E dessa feita estamos recebendo a pastora Denise Terra, da ADCF, a matriz ADCF, que é em Iaúma, Igreja Assembleia de Deus Cantinho da Fé. Um abraço para o pastor presidente da Assembleia de Deus Cantinho da Fé, pastor Moisés Siqueira. Deus abençoe o pastor Moisés Siqueira, Deus abençoe a todos os ministros e Deus abençoe o Cantinho da Fé, pastoreado pelo pastor Valdir, em Itaboraí. Deus abençoe a grande audiência que temos em Itaboraí. Pastora Denise Terra, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. E aí, o que a senhora tem a dizer a respeito do tema desta noite? Palavras de maldição, vírgula, macumbaria e feitiçaria. Pega em cristão ou não pega em cristão? Tem gente que às vezes pode achar que não pega, outros acham que pega. Graça e paz, boa noite a todos os ouvintes. Segundo a minha Bíblia, diz que não pega. Porque a Bíblia nos afirma que aquele que é nascido de Cristo e salvo por Ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, palavras de maldição não tem poder sobre a minha vida, desde que eu esteja escondida no esconderijo do Altíssimo, no Salmo 91. Mais adiante ele diz que praga alguma chegará à minha tenda. Então eu não posso crer, nem confiar, nem afirmar que maldição e feitiçaria poderá chegar até a mim ou atingir um dos meus. Então tá aí tese e opinião da pastora Denise Terra a respeito do tema desta noite, se macumbaria, se palavras de maldição, macumbaria e feitiçaria pega no cristão ou se não pega no cristão. Na realidade, o início do debate, sempre as turbinas dos debatedores estão começando a esquentar como se fosse a turbina de um avião. Começando a esquentar, como se fosse a turbina de um avião, Laerte. E é isso. É por aí. Agora, na segunda parte do debate, aí já está pegando fogo mesmo, aí já vem as polêmicas, né? E falaram aqui, os debatedores apresentaram sua tese, dizendo que macumbaria e bruxaria não pega no cristão, né? O cristão que é servo de Deus, é lavado pelo sangue de Jesus, não pega no cristão. Então vamos lá. Como explicar alguns cristãos, eu tenho certeza que os senhores pastores que estão aqui nessa noite, também os pastores que nos ouvem em sua casa, já participaram de trabalhos de libertação, né? Inclusive hoje tinha um pastor falando para mim que lá para aquele lado da Paraíba, Logradouro, né? Num culto lá havia crentes endemoniados. Inclusive eu quero aproveitar, já que estamos falando da Paraíba, um abraço para o pastor Denilton e para toda a membresia da Igreja Evangélica Comunidade Rema Zona Sul na Paraíba. Nossa audiência ali também é grande, pastor Ricardo. Um abraço para o pastor Denilton e para toda a membresia da Igreja Evangélica Comunidade Rema Zona Sul. Então me falaram que até uma missionária ficou lá endemoniada. E nesses locais, assim, nesses cultos de libertação, acontece de algumas pessoas crentes vomitar a obra de macumbaria. Eu não digo que está vomitar água não, você está vomitando água ou comida porque comeu alguma coisa que fez mal, né? Eu acredito assim, né? Fez mal, vai vomitar comida mesmo, vomitar água, é uma palavra nojenta falar sobre isso, mas acontece isso nos cultos de libertação, de pessoas vomitar cabelo, vomitar agulha. E aí, como explicar isso então no culto de libertação, crente, membro da igreja, tomando Santa Ceia, vomitando cabelo, vomitando agulha e outras coisitas mais aí. E aí?
Como explicar isso aí, evangelista Ney Rodrigues? Como explicar essa situação? Se macumba não pega em crente, então por que em culto de libertação tem crente que estão vomitando macumba aí? É uma situação bem complicada, né? Complexa para a gente poder transmitir, mas como a Bíblia diz em Romanos 8, né, que portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como a pastora Denise colocou, né, se nós estamos debaixo, lá fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estamos não, a minha tese não escondido, mas guardado pelo Espírito Santo, nós não somos atingidos de forma alguma. E as revelações de Deus, só Ele mesmo pode explicar, mas esse ainda é um pouco do que eu coloco, é que nós temos que estar diante da presença do Senhor, né, e não se debandar para aquilo que são obras da carne. E aí, então tá aí a tese e a opinião do evangelista Ney Rodrigues. E aí, doutor Carlos Tatal, como explicar isso aí então? Se num culto evangélico de libertação, crentes vomitando cabelo, crentes vomitando agulha, estão macumbados. Tem alguma obra aí que não é de Deus aí. Então como explicar isso aí, se macumba não pega em crente? Meu querido pastor, meus irmãos debatedores aqui da mesa, é muito fácil compreender quando nós pegamos o texto que Salomão nos deixou em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, eu continuo afirmando o que começamos aqui na nossa introdução. O texto diz assim, não há maldição sem causa. Tendo a causa, tem um efeito. Então, meus amados irmãos, se você é um crente vazio, você é um crente que você vive em estado de vulnerabilidade, você é um crente que não tapa as brechas, eu fico com as palavras da nossa querida, né, debatedora aqui na mesa aqui, Pastora Denise Terra. Pastora Denise Terra, que foi muito feliz nas suas palavras, porque se nós estivermos em Deus, nada irá nos atingir. Mas se nós estivermos num estágio de vulnerabilidade, se nós estivermos vazio de Deus, se nós estivermos dando brecha, mesmo que nós sejamos crentes, aquele que está ligado na videira, certamente nenhuma palavra de maldição, macumbaria, feitiçaria vai fazer efeito na vida dessa pessoa. Até porque, como falou aqui o pastor Ricardo, com muita propriedade, e eu assim penso também, louvado seja Deus, que a macumba, louvado seja Deus, né, ela é um instrumento cultuado no povo afro, no povo, né, louvado seja Deus, que trouxeram aqui para o Brasil, louvado seja Deus, e manteram, quando na verdade, meus irmãos, macumba era um instrumento que era usado, né, pelos africanos. Então, a grande verdade é o seguinte, que a macumba é uma oferenda. A macumba é uma oferenda. Agora, o problema é o efeito dela, que é a feitiçaria. A feitiçaria é o efeito da macumba, porque a macumba é aquele trabalho que é feito. É aquele trabalho que é feito. E o efeito da macumba, né, é a feitiçaria. Agora, se você estiver ligado na videira, se você estiver cheio de Deus, assim como a palavra de Deus, ela diz que todos que é nascido de Deus, ele vence. Todos que é nascido de Deus, não há encantamento. Porém, não existe maldição sem causa. Eu continuo afirmando isso, não existe maldição sem causa. Está aí a tese e a opinião do Dr. Carlos Tatal, falando que não há maldição sem causa. Tem uma causa, vai haver uma maldição. E aí, doutor Ricardo Rodrigues, pastor Ricardo Rodrigues? Ouvinte, pelo amor de Deus,
Fique acompanhando o raciocínio. O pastor Carlos Tatal falou acerca de vulnerabilidade. 2 Pedro 2,20. Vou ler só o 22, desculpa. Deste modo sobreveio-lhes um verdadeiro provérbio. Se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espajadouro de lama. Isso aqui é porcamente mal pregado e mal explicado. Aqui, o apóstolo Pedro, ele está falando ao povo da roça, ao povo da Ásia Menor, Bitínia, Capadócia. Interessante é que ele vem falando dentro de uma questão comportamental. Ele está falando para crente, que é o caso que o pastor Marcelo Terra coloca aqui em tela, dentro da pergunta que foi feita pelo ouvinte. Está falando para crente, ele não está falando para ímpio. Então, o pastor Carlos Tatal falou sobre vulnerabilidade, ou seja, claro, a pessoa deu brecha, a grosso modo, que é claro, os nossos cultos de libertações hoje são falidos, ou seja, a pessoa caiu endemoniado, aí na semana seguinte, e parou de fumar, parou de beber. É óbvio, porque a pessoa parou de fumar e de beber. Aí a Bíblia vem falando que a casa fica o quê? Varrida, desprotegida. Até porque não é só ser somente liberto da bebida ou da cachaça. Eu tenho que ter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Por isso que a oração é combustível, a leitura da palavra é combustível. Eu tenho que ter uma comunhão. Então aí, a partir dessa vertente, foi o que o pastor Carlos Tatal falou. Aí entra a questão da vulnerabilidade. E isso que o apóstolo Pedro está falando é o quê? Falando para crente, e ele fala que o último estado é pior do que o primeiro. Opa, vamos parar tudo. Ele está fazendo uma atribuição dos evangelhos sinóticos, ou seja, uma coisa que está lá atrás, lá nos evangelhos. Aí ele vem e fala, é como um provérbio que diz, a porca lavada volta ao espajadouro de lama. Simplificando, o que é porca lavada volta ao espajadouro de lama? Está falando um simples fato, a natureza do animal. Ou seja, esse crente aqui, ele sempre pensou que era salvo, mas nunca nasceu de novo. Então, a partir dessa vertente, dessa atribuição, a pessoa nunca foi liberta. Ela teve um encontro, foi num culto, recebeu, ficou liberta da bebida, da cachaça, mas a comunhão diária é que faz a diferença. Tá aí tese e opinião do pastor Ricardo Rodrigues. Mas já chegou a pergunta da ouvinte, tá ligado, hein? Já chegou a pergunta da ouvinte aqui. O pastor Ricardo Rodrigues falou que se o crente pega essa macumba, está desconcertado, etc, etc. Ok. Mas a ouvinte mandou a pergunta aqui, ó. E se Deus permitir que uma pessoa que pegue, ela está dizendo que se Deus permitir que uma pessoa cristã pegue uma macumba, né? Se a macumba pega nessa pessoa que é cristã, Deus permite. Se Deus pode permitir isso, para provar a glória dele na vida da pessoa. E aí, pastor Ricardo Aí entra Rodrigues? a filosofia, o que Deus não permite? E aí, pastor Carlos Tatal? E aí, ela está perguntando aqui, Olha, se Deus permitir Deus que a ele é macumba pegue. soberano Ah. a agir da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Mas eu fico com a palavra de Deus, que está em Números 23, 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó e nem magia alguma contra Israel. E aí, pastora Denise Terra, a pergunta da ouvinte é, e se Deus permitir que pegue, se Deus permitir que um cristão pegue uma macumbaria na vida desse cristão para provar a glória de Deus? E aí? Amados ouvintes e debatedores, contra a permissão de Deus, quem somos nós para questionarmos? Porém, se Deus está permitindo, é porque Ele está querendo algo a mais de ti. Porque se Ele permite algo na tua vida, Ele quer um pouquinho a mais de você. Provérbios 26, capítulo 26, versículo 2 diz, como ao pássaro valguear, como a andorinha voar, assim a maldição sem causa não virá. Então, quando a maldição, que maldição é sinônimo de bênção. Para vir a bênção, você tem que ser obediente à palavra. Para vir a bênção, você tem que andar corretamente segundo a palavra de Deus. Para você receber a bênção, um filho para ser presenteado, ele tem que obedecer aos pais. Mesmo assim, somos nós dentro da igreja. Se nós queremos bênção, temos que seguir corretamente o que a palavra nos ensina. Agora, para um cristão dizer que está tendo maldição na sua vida, eu quero crer que ele não está andando conforme a palavra de Deus, nem tampouco ele está sendo amigo de Deus, ele não tem se alimentado, ele não tem falado com Deus, ele simplesmente está frequentando um ambiente social chamado igreja, onde a igreja somos nós, não são templos vazios.
E aí, evangelista Ney Rodrigo, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa pergunta, dessa ouvinte aí? Macumba, se Deus permitir que a macumba pega no cristão, Deus pode permitir isso mesmo ou não permite? Bom, como disse o pastor Ricardo, nós temos que estar cheios. Se ficarmos vazios, então nós não estamos tendo o comprometimento com Deus. Então nós temos que estar cheios. O que nos enche? A palavra, estarmos orando ao Senhor, estarmos cultuando a Deus, louvando, mas de todo o coração. Se tivermos afastado disso, Deus poderá sim permitir para que, como disse a pastora Denise, aquele irmãozinho ali começa a ver que Deus tem algo melhor. E Deus vai fazer o de melhor. Contra Deus, nós não podemos fazer nada. Nós temos que ser sempre obedientes à palavra do Senhor. Mas a todo momento nós estamos dizendo que palavra de maldição, macumbaria e feitiçaria, a todos que buscam o Senhor de todo o seu coração, não é atingido. Então está aí tese e opinião do evangelista Ney Rodrigo, da Igreja Evangélica Sinais de Prodígio. Vamos fechar aqui com o pastor, essa primeira parte, com o pastor Ricardo Rodrigues, e daqui a pouco nós vamos chamar o nosso amigo. Até porque não é bem uma maldição, até porque Deus tem um controle do bem e do mal, é tipo como se fosse uma punição, mas dentro de um controle pedagógico. Isso aqui tem que ficar claro, tanto que o espírito que atormentava Saul era da parte de Deus. Então nós vamos chamar o nosso break, fique aí que nós já voltamos.